Olá pessoal do primeiro ano, vamos dar continuidade aqui com a questão da industrialização e pegar a sua principal consequência, né, dessa industrialização, que é a urbanização, tá? E com isso aí no capítulo 22 nós vamos trabalhar com a questão da explosão urbana, onde surgiu, né, essa questão da explosão. Quais as regiões aí que tiveram o maior número de população, né, e quais são hoje as regiões que tiveram aí essa grande onda de população. Vamos pegar os principais motivos que levaram, né, a primeira onda e logo após a segunda onda de população. Desde 2008, o mundo tornou-se predominantemente urbano. Lembrando que o mundo urbanizado quer dizer que a maior parte das pessoas estão morando nas cidades. Não é porque houve um crescimento da cidade no seu físico, construção. Não. A industrialização, aliás, urbanização quer dizer que houve uma grande quantidade de pessoas, né, morando nas cidades com relação ao campo. Isso é a urbanização. Tá? Então, em 2008, o mundo tornou-se predominantemente urbano. E de acordo com a ONU, até 2030, a população urbana ela poderá chegar a 5 bilhões de pessoas, né? Concentrando 60% da população mundial nas cidades. Né? Mas nem sempre foi assim, nem sempre o mundo teve essa grande quantidade de pessoas morando nas cidades. Né? O processo mais intenso da urbanização foi decorrido aí com a primeira fase da Revolução Industrial. Por quê? Nós temos a industrialização nas cidades, ofertando uma grande quantidade de mão de obra, ofertando uma grande quantidade de empregos para a mão de obra que estava no campo, começando a ser desempregada devido à mecanização que houve também no campo, né? Houve a questão do êxito rural e essa migração começou a ir, né, de campo-cidade. Então, a primeira leva da migração, a primeira leva da urbanização, ela surge posteriormente com a industrialização que houve na cidade e que refletiu também no campo. O ritmo de urbanização se acelerou nas últimas décadas, principalmente nos países em desenvolvimento, né? Que são os países aí que receberam uma grande quantidade de industrialização mais recente, entrando aí no século XX. Então, esse processo aí, ele ocorreu de forma bastante intensa a partir das últimas décadas. Segundo a ONU, a Ásia vai saltar de 1,2 bilhões para 2,6 bilhões, né, de habitantes urbanos. E a África, de 300 milhões para 740 milhões de habitantes urbanos. Já nas primeiras 3 décadas do século XXI, o número que preocupa a relação à distribuição social da economia política nessas regiões, ou seja, há uma preocupação na questão social, porque quanto mais pessoas morando nas cidades, maior terá que ser os investimentos nas áreas da infraestrutura, saúde, educação, saneamento básico, habitação, entre outros, ou seja, é uma grande preocupação para essas regiões que estão começando agora a ser desenvolvidas, como é o caso do Brasil, da Índia, da China e de outras regiões emergentes. Os números demonstram que o processo acelerado de urbanização tem sido responsável por uma série de problemas na qual o poder público não tem investido em infraestrutura com a mesma velocidade. Ou seja, a velocidade com que as pessoas se proliferam, né, a velocidade que as pessoas estão crescendo na região urbana, a população cresce na região urbana, não está aí sendo competido, não está sendo aí, digamos que, levado em consideração os investimentos públicos, ou seja, o investimento público é bem menor do que o número de pessoas que necessitam desses investimentos. Vamos então falar sobre a primeira onda de urbanização que houve no mundo. As primeiras cidades começaram graças aos fortalecimentos das sociedades agrícolas, né? Então nós temos aí um período chamado período feudal, no qual a maior parte da população morava no campo, né? Tudo que a população queria vinha do campo, então não tinha necessidade de ir para a cidade. Apenas ia para a cidade, fazia alguma compra, alguma encomenda e voltar novamente para o campo, né? As áreas rurais eram independentes das áreas urbanas, ou seja, elas desenvolviam sua própria economia e não tinha dependência nenhuma das cidades. Isso porque o campo era o único meio de subsistência ou de sobrevivência. As cidades representavam poder e tinham função
administrativa e de defesa, né? Toda murada, né? Morava lá o rei, morava lá a pessoa responsável pela administração, totalmente murada, principalmente aí para aqueles que nela se protegiam. As edificações simbolizavam e simbolizam o poder civil, o poder militar e também o poder religioso. A primeira Revolução Industrial não apenas desencadeou a expansão urbana, mas também atribuiu um novo papel às cidades, que se tornaram fontes de produção e geradoras de grandes riquezas, superando a economia rural, né? Que houve, então, a partir do século XIII, o desenvolvimento do comércio, e com isso aí, né, houve a necessidade de procurar novas fontes de desenvolvimento e, posteriormente, a cidade começa a produzir mais riqueza do que o próprio campo. A primeira onda de urbanização está associada ao processo de industrialização, como foi falado aqui no início, da América, no caso, né? Da América do Norte e do Japão. Iniciado em 1750 e se delongou por volta de 200 anos. Esse processo aí de industrialização foi aí conferido com o processo de urbanização. Quanto mais as cidades se industrializavam, mais as cidades se urbanizavam. Em 1850, metade da população da Inglaterra vivia nas cidades, mas as condições de vida da maior parte dessa população nesses locais eram totalmente precárias. Por quê? Porque não existia infraestrutura, não havia saneamento básico, não havia escola, não havia hospitais e tudo era jogado a céu aberto. Naqueles filmes medievais, como a gente mostra, né, a gente percebe aquele grande encontro, então aquela grande convivência com ratos, baratas, que são os principais vetores de doenças que provocavam essa grande mortalidade naquela época, entre a década do século XVII e século XVIII. Com os avanços nas técnicas e nos equipamentos agrícolas, houve a dispersão da população do campo, né, para a área rural, ou seja, a área urbana cresce mais ainda devido ao êxodo rural, que é a industrialização no campo e a grande imigração dessa região para as cidades. As populações britânicas, belgas e francesas cresciam rápido com esse auxílio aí desse êxodo rural. A saída intensa das populações para as cidades fez com que a mesma não tivesse a capacidade de absorção, ou seja, a grande quantidade de pessoas que vinham do campo para as cidades era muito grande a leva e não tinha como comportar ou acomodar essa grande quantidade de pessoas, porque não havia nem infraestrutura e nem havia habitação adequada e voltados para essas pessoas, né? Esse aumento aí do número de desemprego, houve também, no caso, um aumento no número de desemprego, já que não existia também uma grande quantidade de empregos para essas pessoas. Havia aí populações famintas nas ruas perambulando, né? Sem moradia, que concentrava nas ruas, tendo como consequência uma alta criminalidade naquela época, ou seja, problemas ambientais, problemas de saúde, problemas aí gerados por essa grande falta de infraestrutura, além da criminalidade que surge com essa grande proliferação aí de pessoas que não têm como se sustentar. Em geral, a água consumida não era tratada, surgindo aí doenças, né, como cólera, com a probabilidade aí de contaminação se maior devido à grande aglomeração de pessoas no mesmo local, né, que é as chamadas epidemias, que são alastradas aí em uma certa região pelo rápido contágio. Os vetores de doenças eram as principais causas das grandes mortalidades, principalmente as mortalidades infantis, né, nas grandes cidades entre o século XIX e o século XX, né, como mostra aqui um cortiço situado sobre uma linha férrea totalmente inapropriado para a população morar nessa região. Porém, foi nos laboratórios das universidades e nos hospitais das grandes cidades que foram desenvolvido o avanço aí da medicina, contribuindo para a diminuição e a erradicação das doenças, que no qual hoje basicamente tem cura para a maioria delas. Segunda onda de urbanização, né? Saímos então do século XVIII, vamos entrar então para o século XX, né? Início aí do século XX, segunda metade do século XX, que houve, no caso, a segunda onda de urbanização.
Teve início aí com o final da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, a partir de 1945 do século XX, houve esse desenvolvimento aí da segunda onda de urbanização. Ela foi bem mais acelerada do que da primeira onda de urbanização. Por quê? A primeira onda de urbanização, ela segue em ritmo lento. A urbanização cresce de acordo com o desenvolvimento das indústrias naquela época, principalmente na Europa, na região norte da América e no Japão. Já aqui, a segunda onda, ela vai crescer de um ritmo bastante acelerado, sem ter aí condições de seguir com o desenvolvimento das cidades. Como estágios adiantados na América Latina, né? Toda a América Latina há estágios adiantados da urbanização, onde as taxas de urbanização superam as europeias, né? E crescem principalmente na região da Ásia, por possuir uma grande quantidade de pessoas, né? Maior continente urbanizado, além da África, que é um país totalmente voltado para a pobreza. De modo geral, está relacionada à industrialização e o êxodo rural, né? De qualquer forma, a urbanização, ela sempre vai estar ligada com a industrialização e com o êxodo rural, tá? Então, no caso, esse é a junção da urbanização. Industrialização mais o rural da urbanização. Motivada pelas grandes concentrações de terras e pelas dificuldades dos pequenos agricultores em produzir e se manter no campo, né? Que também é um grande agravante. Como na América Latina há essa questão da concentração de terras, muitos latifundiários eles concentram grandes terras, fazendo com que os pequenos agricultores não tenham condições de competir com ele, né? Então ele faz com que eles sejam expulsos ou até mesmo comprem as suas terras ou até mesmo não dê condições de sobrevivência e eles são migrados aí para as regiões urbanas. Temos aqui as regiões mais urbanizadas, né? Você pode perceber que a China é um dos países mais urbanizados do mundo, né? 42% da população vive nas cidades. A Índia é um dos países menos urbanizados do mundo, apenas quase 30% da população indiana vive nas cidades. A maior parte dela vive nas áreas rurais. Por que isso acontece na Índia? Porque a Índia está no processo aí de industrialização semelhante com o Brasil. As principais consequências enfrentadas por essas áreas aí são moradias inadequadas ou moradias inapropriadas para a grande concentração de pessoas, né? A infraestrutura que é pobre, que é deficitária, que não serve aí como a questão de esgoto a céu aberto, água encanada, até mesmo luz nas casas, transportes ineficientes, né? Transportes bastante abarrotados, ou até mesmo transportes públicos, digamos que sem condições mínimas para comportar um grande número de pessoas, né? Energia deficitária, emprego, alguns casos subemprego, né? Assim como os serviços básicos de educação e saúde que não acomodam aí uma grande parte da população. O ritmo de expansão nas áreas urbanas é desigual, ocorrendo inchaço populacional e em expansão descontroladas de periferias, né? Ou seja, uma grande cidade ela vai ser desenvolvida, porém esse desenvolvimento não vai chegar a todo mundo, tendo com que haja uma expansão das áreas periféricas e a construção de a construção aí de moradias subnormais, que são favelas, cortiço, entre outros, né? Tendo aí um descontrolamento das periferias, surgindo aí problemas como favelização, marginalização e aumento aí da violência, além da criminalidade, poluição, desemprego e até mesmo doenças provocadas por falta de saneamento básico, né? A dengue, principalmente, é um dos motivos aí por falta de saneamento básico e da consciência da população. Além de problemas ambientais, né? E a macrocefalia, que é marcado por esses grandes problemas urbanos. Então nós temos aí, né, a favela lá na região da Índia, de Mumbai na Índia, semelhante com as favelas brasileiras, né? E também nós temos aqui, ó, cortiços, né, e voltados aí para uma grande poluição de uma área fluvial, né, no caso esse rio aí. Típico das regiões menos desenvolvidas, né? Poderia ser fotos do Brasil, poderia, mas no caso são regiões aí lá da Ásia, né, da região de Mumbai na Ásia.
A urbanização brasileira, como é que ocorre a urbanização brasileira? As primeiras vilas e cidades aqui no Brasil, elas vão ser desenvolvidas no período colonial, né? Ou seja, na época aí do século XVI até o século XVII, inicia-se a construção e desenvolvimento das primeiras vilas e das primeiras cidades, né? Que tem como principal objetivo a função agrícola, ou seja, o desenvolvimento cana-de-açúcar, mineração e o café. Olinda, Recife, Salvador, Rio de Janeiro e Ouro Preto, né, se destacam como principais cidades importantes na questão agroexportadora do Brasil colonial. Então nós temos aqui a região do Recife, né, que foi um grande polo de desenvolvimento industrial que levava aí grande quantidade de cana-de-açúcar para a Europa e para outros portos, né? O processo de colonização, de urbanização no Brasil, aliás, né, só ocorreu no século XX, com decorrência, aliás, com destaque para a região sudeste, já que foi a região sudeste a primeira região a ser desenvolvida industrialmente, né, com o comércio e com a produção de café. E a partir de 1960, o processo de urbanização foi intensificado, com a entrada aí das indústrias multinacionais no governo aí de JK, como nós vimos na aula passada. A expansão das cidades é representada pelas grandes estruturas de concreto, erguida, simbolizando a modernidade e o progresso, né? Então nós temos aqui, ó, a evolução da população urbana com relação à população rural. E quanto mais a região, quanto mais passa-se os anos no Brasil, né, maior será a quantidade de pessoas que vão morar na região urbana, devido aí às melhores condições de vida, né, e as melhores condições aí de oferta de infraestrutura. Então, nós temos aí um aumento da população urbana com o passar do tempo, devido à oferta aí de melhores condições de vida nas regiões urbanas com relação ao campo. Esse processo aí de urbanização brasileira desencadeou a partir de 1960. Recebeu incentivos das políticas econômicas do governo JK, né, acarretando aí um grande êxodo rural acentuado. Por quê? Porque houve a abertura das grandes regiões para dar aí lugar às multinacionais e com isso aí o maior número de pessoas começaram a migrar para as cidades. Além disso aí houve uma grande mecanização nessa época, né, das regiões aí rurais. Com isso, novos projetos de urbanização em diversas regiões do país, gerando novas cidades, às margens de rodovias e de grandes projetos agropecuários ou de mineração. Ou seja, tivesse um projeto de mineração agropecuário, começa então a desenvolver uma cidade ou até mesmo vilas, até mesmo povoados. Podemos salientar dois eixos de concentração populacional no Brasil. O primeiro da região sudeste, com destaque para a região São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? Então nós temos as três regiões aqui onde existe uma maior concentração populacional, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, né? O principal eixo da urbanização, enquanto o segundo evidencia principalmente essa região litorânea no Nordeste, ó. Segundo eixo aqui de urbanização é essa região aqui do Nordeste. Assim como na maior parte do mundo, a urbanização ocorre de forma desigual, principalmente como mostra aqui, né, o nosso mapa da urbanização ou da concentração populacional, né? Nós vamos ter regiões onde há uma maior concentração populacional e regiões com menores concentrações populacionais. Como, por exemplo, o Rio de Janeiro, né, a cidade mais rica e mais urbanizada durante o período imperial, porém São Paulo, né, com a cafeicultura, passam a dianteira até os dias atuais. Ou seja, nós temos aqui as duas cidades mais urbanizadas desde o período imperial, né, no século XVIII, até o período atual. Redes e funções urbanas. Todas as cidades precisam se relacionar umas com as outras para suprir as suas necessidades. Ou seja, a cidade grande ela tem que entrar em contato com a cidade menor, a cidade menor com a cidade intermediária, para elas terem um desenvolvimento, né, local e regional. Ao se relacionarem, são criados sistemas de fixos, né, que são instituições, shoppings, escolas, estações de metrô e etc. E fluxos, né, de mercadorias, fluxos de pessoas, de informações e de capitais. Então, nós temos fixos e fluxos. As relações entre as cidades e seus habitantes compõem uma rede de conexão. As redes são compostas por pontos, linhas e nós. As linhas que se unem os pontos são chamados de arcos de transmissão, que são as vias de acesso, né, no caso, as rodovias, as ferrovias, entre outros. Os pontos de acesso são os fixos, né, que são shoppings, que são escolas, estações, e os nós de bifurcação são os locais de encontro entre um e outros.
As relações entre as cidades dependem da influência do poder que elas têm seguindo a hierarquia urbana. Devido aos avanços tecnológicos e melhorias no sistema de transporte e comunicação, surgiu a necessidade de uma hierarquia urbana mais integrada e independente, né? Então nós tínhamos no século XX esse modelo clássico de hierarquia urbana, a metrópole totalmente independente das outras cidades, né? E nós temos a vila, a cidade pequena, que dependia exclusivamente das cidades maiores. Como houve o desenvolvimento e houve a chegada da globalização, nós temos então um esquema de interdependência, ou seja, todas as cidades vão depender uma das outras, seja cidade global, cidade regional, polo, né, ou a cidade local, vai ter essa grande interdependência. Vamos então categorizar esses tipos de cidades aí, global, né, regional, entre outros. O que é uma metrópole? Quando uma cidade apresenta intensa capacidade atrativa, de modo que as cidades recebem grande fluxo de pessoas diariamente, né, pela migração pendular, a ida e vinda diária de pessoas de outras cidades, além de mercadorias capitais de outras regiões, zona de influência sobre determinadas áreas, e possui o processo de conurbação, né, que é aquela junção de duas cidades em uma só. O conjunto formado pela metrópole e pelos municípios contíguos, por ela fortemente influenciada, denomina região metropolitana, como é o caso lá de Maceió, né? O caso mais próximo nosso é o caso de Maceió. Maceió é uma região metropolitana, né? Por quê? Porque Maceió tem esse processo aí de conurbação, ela está interligada com Satuba, com Rio Lago e com outras regiões aí que você não sabe identificar se você está dentro de Maceió ou se você já está em outra cidade, certo? E essa região metrópole é uma área de influência das demais regiões, e as outras cidades dependem exclusivamente dela para a sua sobrevivência. Então nós temos aqui, ó, uma cidade de conurbação, né? Essa cidade aí está São Paulo, né? Obviamente a cidade de São Paulo, e entre elas a cidade de Campinas e outras cidades aí. Nós não podemos identificar onde fica realmente São Paulo, onde fica Campinas ou as outras cidades, porque houve o processo aí de conurbação. A cidade de São Paulo cresce esporadicamente, né? E entra de encontro aí com as demais cidades, fazendo esse processo aí chamado de processo de conurbação, que é quando junta-se uma cidade maior com outras cidades menores aí, tá? Nós temos também a chamada cidade metrópole. O que é uma cidade metrópole, né? A metrópole trata da conurbação de duas, aliás, a megalópole, perdão, né? A megalópole seria uma junção, né? Seria a conurbação de duas metrópoles. Vamos supor que São Paulo e Rio de Janeiro, elas crescem horizontalmente e se juntam, formando uma só região, né? Que é chamado Rio-São Paulo, que posteriormente isso vai acontecer daqui a algumas décadas. Mas já existe isso em algumas regiões mais desenvolvidas, como é o caso dos Estados Unidos. As primeiras a surgirem foram formadas nos Estados Unidos, né? No caso aí, a cidade de Boston e Washington, que são metrópoles, elas cresceram horizontalmente e formaram uma só, chamada de Boston-Washington. Na Alemanha, nós também temos regiões superindustrializadas, né? Que se juntaram formando uma só, como é o caso da região do Reno, do Rio Ru. No Japão, né, a cidade de Tóquio, Osaka, e no Brasil, né, posteriormente, como eu falei para vocês, pode haver essa possibilidade de ter uma grande megalópole da América Latina, a maior da América Latina, que seria São Paulo e Rio de Janeiro. Temos também as cidades chamadas de cidades globais. O que são cidades globais? Cidades globais atuam como polos de economias da sociedade global, ou seja, elas concentram atividade financeira, são as cidades que possuem bolsa de valores, né? São as cidades aí que possuem grandes investimentos de publicidade, de comunicação, sediam grandes empresas multinacionais e promovem a conexão entre as economias nacionais e os mercados mundiais, como é o caso da cidade de Londres, Tóquio, Frankfurt, Nova York, São Paulo e Rio de Janeiro. São cidades aí bastante conhecidas internacionalmente e têm uma grande influência nas demais regiões do globo. Além disso, por último, nós temos os chamados tecnopolos, né? Tecnopolos e as megacidades, vamos já para as megacidades. O que são tecnopolos? Tecnopolos são as cidades aí que abrigam diversos centros, né, diversas universidades, os centros de pesquisas voltados para os setores tecnológicos e que se desenvolvem atividades relacionadas à pesquisa e desenvolvimento, ou seja, a P&D, pesquisa e desenvolvimento, são nas regiões de tecnopolos. E que envolve aí, em geral, uma grande
tecnologia nas áreas de informática, telecomunicação, aeroespacial, entre outras. Por exemplo, a cidade de São Francisco, lá na Califórnia, né, que possui lá a região chamada Vale do Silício, onde se encontram as principais marcas de telecomunicação, como o Instagram, Facebook, a Microsoft, entre outras, né? E também nós temos aqui na região de Campinas e na região de São José do Rio, na região lá do Vale do Paraíba, né, um pequeno incipiente polo tecnológico que posteriormente pode crescer e formar um grande tecnopolo aqui no Brasil. E por último, nós temos as cidades que são chamadas megacidades. E o que são elas? Megacidades são as cidades que possuem mais de 10 milhões de habitantes. Por exemplo, Tóquio, São Paulo, Nova York e entre outras. Ok? E para finalizarmos aí, vocês ficam com as atividades que vão da página 39 até a página 43. Lembrando, qualquer dúvida a gente tira na nossa aula online. Ok? Até mais.